Ok, tava com saudade já de vir aqui em Bento Gonçalves. E o que mudou do ano passado pra cá é que eu vinha pra Caxias, a gasolina em Bento era mais barata. Agora eu chego aqui e a gasolina tá mais cara aqui. Disse, pô, o que aconteceu? Deixei de abastecer em Caxias. Não, lá vai estar mais barato ainda. Tava mais cara. Aí na volta eu vou ter que abastecer, tudo bem. Tem problema não. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto bastante delicado. Então, talvez se você é visitante, se você ainda não entregou totalmente todas as coisas da tua vida na direção de Cristo, você vai ficar um pouquinho sem entender muito do que nós vamos falar aqui, porque esse é um assunto que ele é para aqueles que já têm uma vida coordenada por Cristo. Então eu tenho que levantar e ir embora? Não, se você quiser ficar aí e escutar, não tem problema, acho que não vai fazer mal. Tá? Então fica tranquilo, eu sei que você vai dizer, nossa, onde é que eu me meti? Mas vamos lá, eu vou tentar fazer a coisa ser menos dolorosa possível. Eu vou falar sobre o assunto que mais a Bíblia tem versículos citados direta e indiretamente. Você faz ideia de qual que é esse assunto? Chuta aí. Fred já mais ou menos... aí, ó, o pessoal sabe, viu só que coisa, hein? Eu vou falar sobre dinheiro. Fica tranquilo que eu não vou pedir dinheiro. Não para mim, tá? Mas fiquem tranquilos, eu não vou pedir dinheiro. Mas eu vou falar sobre realmente entender como as finanças da minha vida, elas mostram ou elas revelam se eu estou ou não espiritualmente maduro, amadurecendo ou imaturo. A gente nunca pensou nisso, né? Mas a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, ou a forma como nós investimos o nosso dinheiro, ou a forma como nós cuidamos do nosso dinheiro, diz muito sobre a nossa maturidade espiritual. Não parece, mas é verdade. Só para você ter uma ideia, 500 versículos na Bíblia, mais ou menos, tá? Arredondando, falam sobre oração. Pô, então é um assunto importante, 500 versículos sobre oração. 300 mais ou menos falam direto ou indiretamente sobre ter fé. Para vocês, nossa, 500 versículos sobre oração e 300 por fé, então são assuntos bem importantes. Pois é, e se eu te disser que mais ou menos 2.000 versículos falam direta ou indiretamente sobre finanças? Então é uma coisa importante. Você vai ter mais ou menos 2.000 versículos que falam diretamente sobre dinheiro, uso do dinheiro, gasto do dinheiro, de forma direta ou indiretamente. Então, assim como a gente gosta de falar sobre fé, sobre oração, então também é importante a gente falar sobre dinheiro. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Para um pouquinho agora e pensa. Se você pudesse voltar na tua vida muito tempo e lembrar de todos os gastos que você já fez com o teu dinheiro, daria para contar a história da tua vida? Tu já pensou nisso? Se nós pudéssemos voltar para trás, eu lembro do primeiro salário que eu recebi e eu lembro da primeira coisa que eu adquiri. Eu não era cristão, não estava nem aí para Jesus, mas eu lembro que eu adquiri com o meu primeiro salário, que eu trabalhava no Correio, eu era estagiário do Correio em Caxias. Eu fui até as lojas Arapuã, ali na praça, e comprei um 3-em-1. Com 2 lugares para colocar aquela fita cassete. Eu conseguia gravar. Eu virei assim, lá no bairro ali, naquela época era difícil ter isso. No bairro, quase fizeram uma estátua minha. O Renato, que é uma estátua lá na arena, quase fizeram uma minha no meu bairro, porque a galera vinha com todos os discos e fitas e podiam gravar. A gurizada fazia fila lá em casa. E às vezes nós estávamos jantando, eu perguntava, estava lá o Gilson, por exemplo, Gilson, quer jantar aí? Não, só vou esperar terminar de gravar aqui, eu já estou indo para casa. E o pessoal vinha, eu era o gravador de fita, aquela Sony azulzinha, EF60, ou aquela BASF, era o que o pessoal vinha gravar lá em casa. Então, olha só, se você pudesse voltar, talvez você vai lembrar da primeira coisa que você adquiriu, da primeira vez que você disse, nossa, eu tenho dinheiro, né? Talvez você vai lembrar da primeira casa que você adquiriu, e eu não sei como é que foi com a tua experiência, mas a minha foi assim, morrendo de medo. Como é que eu vou pagar isso, velho? E se acontecer alguma coisa? E se eu perder meu emprego? O que vai acontecer? Lá na fila da Caixa Econômica Federal, pedindo financiamento, suando, frio, dizendo assim, Jesus, só por ti, porque se não for, não pago essa conta, não tem jeito. E aí indo lá, dá na mão do senhorzinho, que era o proprietário da nossa casa lá em Caxias, 89
82 mil reais. Foi o que nós pagamos pela nossa casa lá em Caxias. E digo, pronto, a gente tinha mais ou menos, acho que uns 40 para dar de entrada, o resto foi financiado. E agora? Pagar 30 anos. Não era minha casa, minha vida, mas era isso aí. Graças a Deus a gente conseguiu pagar antes. Pela misericórdia e graça dele, conseguimos pagar antes. Então, talvez você vai lembrar do cheque que você deixou lá na maternidade e levando para casa os teus filhos. Né? Teve que acertar, ou talvez o dinheiro está envolvido diretamente na história da nossa vida. O dinheiro, ele fala, ele marca nossas conquistas, isso é ótimo. Ele também marca nossas derrotas, nossos fracassos. Muitas pessoas perderam dinheiro e a nossa vida está diretamente ligada ao dinheiro. Então hoje eu vou falar dessa coisa que é extremamente importante na Bíblia, porque a Bíblia fala muito disso, e é extremamente importante nas nossas vidas hoje. Afinal de contas, sem dinheiro, a gente não consegue sobreviver. Então vem cá a pergunta, o que devemos fazer? Devemos tratar o dinheiro da forma como a Bíblia diz que nós temos que tratar. Já que tem tanto versículo falando sobre isso, essa é a melhor forma de nós organizarmos a nossa vida financeira como um todo. Debaixo da honra, da graça, da misericórdia e da direção do Senhor Jesus. E à medida que nós fizermos isso, nós vamos tendo uma comunhão com Ele. E é aí que eu digo, quando as pessoas começarem a perceber a forma como você trata o seu dinheiro é a mesma pela qual você trata a sua fé. É a mesma pela qual você trata as pessoas aí fora. E as pessoas vão dizer, esse cara é espiritualmente maduro. Por quê? Porque ele sabe tratar as finanças dele de uma forma correta. Que bom. Então por isso que eu disse, eu não vou pedir o dinheiro para mim, mas eu vou pedir para você administrar muito bem o dinheiro na tua vida. E quando eu falo isso, eu quero dar para vocês algumas formas de lidar biblicamente com esse dinheiro, que é tão importante. Para isso, eu preciso dizer para você que eu gosto muito das notas de real. Não gosto do cheque, não gosto do cartão de crédito. Por quê? Porque falta um dizer que eles quiseram tirar alguns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, tinha uma batalha para tirar. Louvado seja Deus no teu dinheirinho. Todas as notas de reais, de real trazem essa nomenclatura. Deus seja louvado, certo? Pode procurar aí, em qualquer nota que você tiver, dá uma olhadinha lá, vai estar escrito Deus seja louvado. Sabe por que eu gosto disso? Não porque eu acho que o dinheiro é cristão, tá? O dinheiro não é cristão. Assim como o meu carro não é cristão, assim como a minha casa não é cristã, o dinheiro, ele tem a possibilidade de eu usar ele para a honra de Cristo, ou não. A minha casa, meu carro, também posso fazer a mesma coisa. Então, por que eu gosto daquela Deus seja louvado na notinha de real? Porque cada vez que eu vou puxar uma nota de real da minha carteira, eu me faço a pergunta, Deus, está sendo louvado com isso que eu estou fazendo? E aí já começa uma boa diretriz daquilo que você vai investir seu dinheiro. Se cada pessoa no Brasil pudesse pensar um pouquinho em cada nota de real que ela gasta, se Deus está sendo louvado, nós já estaríamos assim livres de muita porcaria por aí. Por exemplo, imagina você, um marido adúltero que vai no motel e ele puxa aquele dinheirinho e está pagando o motel e daí está escrito Deus seja louvado. Está sendo? Está sendo? Tua mulher está em casa te esperando, talvez precisando de alguma coisa ou aguentou uma vida inteira com necessidades para hoje você estar lá investindo o teu dinheiro dessa forma? Está certo isso? Não está não. Está errado. Então Deus não está sendo louvado. Você vai pegar o teu provedor de internet, o qual você todo mês paga um pouquinho, e você vai acessar um site obscuro de pornografia ou de alguma coisa assim. Deus está sendo louvado? Não, não está. Então não invista nisso, não faça isso. E aí, se nós já tivéssemos só esse crivo nas nossas vidas, para usar e gastar o nosso dinheiro, já seria suficiente para te livrar de um monte de porcaria por aí. Mas tem muito mais coisas. Tem muito mais. Então eu quero te ajudar agora, te dando primeiro 3 maneiras de lidar bem com o teu dinheiro. E a primeira delas, então, está em Lucas. Abra aí a sua Bíblia agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículos 10, 11 e 12. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, então, talvez a minha versão esteja um pouco diferente da tua,
ainda assim elas são muito semelhantes, pode ficar tranquilo, mas diz assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se vocês são fiéis com os bens dos outros, não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Então, primeira coisa que eu quero ensinar para você é que a maneira de lidar com o dinheiro afeta diretamente a tua comunhão com Deus. Se você é honesto com tuas finanças, você mostra maturidade espiritual. Se você não é honesto nem com as tuas, e ele diz aqui, até mesmo com as dos outros, você não está sendo maduro espiritualmente. Então olha que interessante, nós vivemos hoje num país que está numa crise moral lastimável. A gente acha que a crise do Brasil é financeira, a crise do Brasil não é financeira. A crise do Brasil é moral. Por quê? Porque quando há moralidade, há o uso adequado do dinheiro. Aqueles caras que usam o dinheiro dos nossos impostos para qualquer outra coisa, deveriam estar usando muito bem o nosso dinheiro. Se eles tivessem moral, não estaria faltando dinheiro por aí. Nós não teríamos que estar pensando em como a Previdência trabalhar até os 99 anos, porque não tem jeito. É o que eles querem dizer. Por quê? Porque o dinheiro foi mal empregado, mal usado, desviado, roubado, enfim, aconteceu tudo isso. E a Bíblia está dizendo que a forma como você usa esse dinheiro, ela mostra o quanto nós somos ou não espiritualmente maduros. E aí Jesus está dizendo aqui, se vocês forem fiéis nas pequenas coisas. Por isso que eu gosto da Bíblia. Uma pessoa que desviou 1 centavo, ela é tão digna de condenação quanto a pessoa que desviou 4 bilhões de reais. O crime é o mesmo, a diferença é a quantidade de dinheiro. É o mesmo. Então, a nossa vida espiritual, ela é pautada pela forma ou pela honestidade que tratamos com o nosso dinheiro, seja ele pouco, seja ele muito, e seja ele meu ou seja ele da outra pessoa. Quando alguém me confia um bem, eu preciso tratar muito bem aquele bem, e aí nós vamos entender que o dinheiro é Deus que nos confia. Se eu lido com o dinheiro de forma certa, então minha comunhão com Deus está ficando cada vez mais forte. E aí a gente para, inclusive, de medir o quanto nós usamos ou não do dinheiro de Deus para a obra dele. Por exemplo, eu sei que hoje se fala muito na palavra dízimo, e aí tem que dar os dízimos, e tem que dar as ofertas, e aí a gente conta exatamente certinho. Eu não sei por qual é a régua pela qual você mede a tua oferta. Mas algumas pessoas medem a oferta do 10%. Se você faz isso, não tem problema. Eu tenho... A minha média é de 2%. Deus é contigo. Eu não vou discutir o quanto você coloca no gasofilácio ou não. Eu nem sou dessa comunidade, então isso é o que menos importa para mim. Mas, quer saber? Em 2005 eu estava em São Paulo terminando a minha formação. E houve uma final de Copa Libertadores da América entre o São Paulo... Cadê o Júlio? Vai ficar faceiro. Entre o São Paulo e o Atlético Paranaense. E eu fui no Morumbi aquele dia e vi que o Atlético Paranaense foi goleado pelo São Paulo. E aí então o São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005. E nunca na cidade de São Paulo, e olha que eu estou falando de muita gente, havia se vendido tantas camisetas do São Paulo. Aí eu vou perguntar para você, tu acha que para comprar a camiseta do São Paulo as pessoas estavam preocupadas se a camiseta do São Paulo custava ou não 10% do salário delas? Não estavam preocupados. Nem que tivesse fazendo 10 vezes. Eu queria mostrar que eu sou São Paulino e estava comprometido com o São Paulo. Agora, esse último ano aí, foi o ano que o Grêmio ganhou a Copa Libertadores da América. E eu fui, em novembro, tinha a Black Friday, né? Lá em Caxias eu fui numa loja olhar uns tênis, ver se tinha na Black Friday. E tinha um monte de camisa do Grêmio exposta. E eu disse pro cara, mas o que é isso? Né? Camisa do Grêmio assim, adoidado? Ele disse, sim, tá vendendo que nem água. Ontem, 2 lojas dessas em Caxias que tem, não, 3. Eles venderam 95 camisetas em um dia. E o Grêmio não tinha nem feito a final ainda da Libertadores.
95 camisetas por dia. Sabe quanto custa uma camisa oficial do Grêmio? Sabe quanto custa? Alguém pode dizer mais ou menos quanto custa? R$230. Isso significa que, se você quisesse fazer um investimento de 10% do seu salário, você tinha que ganhar no mínimo R$2.300 por mês para conseguir comprar uma camisa do Grêmio custando 10% do seu salário. As pessoas não estavam nem aí. Ia lá gente que estava ganhando R$1.100, R$1.200 por mês e comprava uma camiseta de R$230. Ah, é pecado comprar uma camiseta? Não, não é um pecado. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você está comprometido com uma causa, você não mede quanto de dinheiro você vai ofertar. Porque o que importava para os gremistas naquele momento era mostrar que eles tinham orgulho do seu clube, que eles estavam comprometidos, eles queriam sair na rua e ser identificados como gremistas. Então, se você está medindo exatamente, não, eu só vou dar 10%, muito cuidado, porque isso pode estar sendo um problema na tua vida. Deus é dono de 100% do dinheiro que Ele te dá, e Deus tem que ser dono de 100% do dinheiro que você tem. Ah, eu vou dar 10%, o resto eu faço o que eu quero, está errado. Se você quer dar 10%, 5%, 2%, 1%, não tem problema. Pode botar no gasofilácio. Mas os 90%, os 95%, os 98% e os 99% que vão sobrar no teu bolso precisam também ser investidos para a honra e glória dele. A gente dorme de cabeça descansada quando eu coloquei 10% lá e agora eu vou fazer com o resto o que eu quero. Tá errado. Isso vai mostrar a maturidade. Como você vai investir aquilo e de repente você deu os 10% e você vai encontrar alguém passando por necessidade, não está conseguindo comprar um rancho em casa. E você vai dizer, ó Deus, eu dei o 10% lá para a aliança. A aliança que ajude essa pessoa. Eu não vou ajudar, porque já dei meus 10%, estou aqui com meus 90%, não vou dar uma cesta básica para essa família. Parabéns. Ou você vai encontrar alguém necessitado de alguma outra coisa, de remédios, ou de... Não, Deus, já dei meus 10%. Eu lamento se a aliança usou os 10% para outra coisa, mas ó, eu vou dizer para essa pessoa, vai lá na aliança pegar. Por quê? Porque eu já dei meus 10% lá. Tá errado. Alguém te pede uma carona, já dei meus 10%. Vou gastar agora combustível para levar isso aí até lá, aí voltar, já vai passar a cota da minha oferta. Vou descontar mês que vem. Vou dar só 8%. Tá vendo? Deus precisa ser senhor de 100% da tua grana. Quanto você vai dar, fique você e Deus na tua consciência, na tua moralidade. Quanto você vai ofertar para a tua igreja local, para ela reinvestir isso e transformar isso em outros benefícios, é com você. Mas Deus tem que acabar sendo o dono de tudo que sobra na tua carteira depois. Eu não estou dizendo para você doar 100%, mas usar de forma adequada 100% do teu dinheiro. Isso é importante. Então, colocar os princípios bíblicos na nossa mente para que possamos fazer das finanças um processo de crescimento espiritual é importante, porque ajuda a gente a ser parecido com Jesus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que a forma como você lida com dinheiro está também diretamente ligada à forma como você tem crescido espiritualmente. Mas eu quero continuar. Agora eu quero que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. É um versículo que provavelmente você já leu, alguém já deve ter falado dele para você, mas ainda assim é sempre bom a gente lê-lo novamente. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Então, primeira dica é que a forma como você lida com o teu dinheiro mostra teu crescimento espiritual. A segunda dica que eu quero dar para você é que, às vezes, as nossas posses podem competir com o domínio de Deus sobre nossas vidas. Porque nós não entregamos para Deus. Ficamos com as posses para nós. E aí, então, isso é um problema. Aí você tem um problema grande. Porque aí Deus acaba não sendo glorificado, acaba não sendo honrado. Eu vou dar para você um exemplo, que é um exemplo que pode acontecer comigo e eu tenho que trabalhar com ele. Por exemplo, minha família tem uma casa em Arroio do Sal. Todo bom gringo tem que ter uma casa em Arroio do Sal. Então, minhas raízes gringas, né? Vão lá, exatamente, queimando o sovaco, cumprimentando todo mundo. É isso aí. Então, minha família tem uma casa em Arroio do Sal. Eu poderia estar todo final de semana na praia. Seria uma maravilha. Ainda mais agora, gasolina R$3,75. Vou e volto e pago barato.
né? Não sei até quando vai durar isso. Agora, a grande questão é, minha igreja funciona nos finais de semana. Eu tenho um encontro com pessoas todos os finais de semana. Eu tenho a oportunidade de discipular alguém. Eu tenho, às vezes, a oportunidade de fazer um casamento. Às vezes, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas legais da minha célula que se encontram no sábado. Eu tenho a celebração no domingo para participar. Então, eu começo a repensar. Será que é bom eu estar lá na casa todo final de semana? Eu acho que não. Eu perderia a comunhão com pessoas que são extremamente importantes para mim. Para quê? Para ficar esticado lá, na beira do mar, ou para aproveitar a piscina, ou para, sei lá, fazer qualquer coisa. Acho que não. Então, as tuas posses, elas podem competir com o senhorio de Cristo na tua vida. As tuas posses podem competir com você estar em comunhão plena com as pessoas ou não. Também gosto de andar de bicicleta. Eventos ciclísticos são todos finais de semana. Sábado tem a corrida de Paraí, sexta tem a corrida em Nova Petrópolis, tem a ida até a praia não sei o quê. Quem gosta de correr tem o desafio TTT, tem o desafio não sei aonde, tem o desafio de Barra do Ribeiro. E aí a gente vai todo final de semana se envolvendo com coisas. Porque nós temos dinheiro para isso. Eu posso comprar tênis caro, eu posso comprar bicicleta, eu posso pagar o hotel no lugar onde eu vou competir. E aí então as nossas posses vão competindo com o nosso crescimento espiritual. E aí cada vez mais eu deixo de estar com as pessoas que são importantes para fazer eventos que não vão me ajudar muito. Não sei se Bento está como Caxias. Todo mundo tem reclamado da aceleração que tem acontecido em Caxias do Sul. Todo mundo tem que trabalhar de 10 a 12 horas por dia, você tem que descansar pouco, você tem que trabalhar muito, e as pessoas têm ficado muito... Eu tenho conversado com pessoas cristãs e não cristãs em Caxias, e elas têm dito assim, não dá mais para morar em Caxias. Por quê? Porque não separa. Não para nenhum momento. Você está todo momento com alguma demanda, alguma coisa para fazer, e se você parar, aí vem aquele teu vizinho e diz assim, mas tá boa a coisa, hein? Teu vizinho te pegou na rede, no sábado, deitadinho ali, tomando um chimarrão, ouvindo um jogo, ou fazendo alguma coisa, ele já grita lá de baixo, tá fácil a vida, hein? Eu não sei como é que é aqui em Bento, mas por serem cidades parecidas, eu acho que aqui vocês também estão passando por esse processo de aceleração. Em Caxias, para meu espanto, terça-feira passada, eu conversei com algumas pessoas do meu grupo célula, e todas elas se disseram que já estavam cansadas. Eu disse, não, pode parar. Uma vez tu escutava assim, em dezembro, que as pessoas estavam cansadas. Depois você começou a escutar em novembro que as pessoas estavam cansadas. Tu disse, é verdade. Aí, daqui a pouco, é em outubro. Agora, em fevereiro, não. Fevereiro para tudo, velho. Nós acabamos de voltar das férias. Como assim você está cansado? Como assim vocês estão cansados? Então tem alguma coisa que está descompassada aí. Nós não podemos iniciar o ano cansado. Senão, em dezembro, eles vão chegar o quê? Morrendo? Não vai ter jeito. Então, o que acontece? Acontece que as muitas coisas que nós temos acumulado, nós temos usado muito tempo para permanecer com elas. Por exemplo, se você tem uma casa na praia, você sabe o quanto vai te custar de IPTU, todo mês você vai ter água, luz, se você paga ainda a vigilância, tem mais a vigilância para pagar, e aí isso precisa de mais dinheiro entrando no meio do mês. Para ter um carro mais caro, você sabe o quanto você vai pagar de IPVA, e seguro, e manutenção, e gasolina nesse valor que está. Então você precisa cada vez mais tempo para trabalhar, para entrar mais coisa, para você aproveitar a vida desse jeito. Se além do carro, uma casa em Bento e uma casa na praia, você tiver mais um lotezinho, uma casinha no campo, alguma coisa assim, cara, já prepara uma corda de sisal porque a coisa está feia. Você vai estar financeiramente enforcado. Fora os outros gastos que a gente faz. Porque a gente quer comer em restaurantes também bons, né? Quem aqui quer tomar um vinho do Porto, comendo, sei lá, uma muqueca capixaba, num restaurantezinho que você chega lá no restaurante, o cara, para servir o vinho do Porto, ele dá uma sopradinha no copo para tirar a poeira, a mesa ela é bambinha, tu tem que arrumar um guardanapo ali dobradinho para botar ali, o prato vem meio rachadinho, sabe, aquela cerâmica rachada, os talheres são meio, assim, duvidosos, não são Tramontina, né? E aí, quem de vocês quer pagar para comer no restaurante assim? Ninguém.
Nós queremos que uma luz bonita, copos, talheres, pratos impecáveis, uma mesa bem arrumada, um garçom do lado, olhar para a cozinha naquele vidro e ver o pessoal trabalhando numa cozinha moderna, boa. Não quero um fogãozinho lá, aquele que a tiazinha tem que acender num pedaço de jornal para acender a boca do fogão. Então nós queremos coisas cada vez mais elaboradas e caras. Nossas casas estão se tornando cada vez mais elaboradas e caras. Quando eu digo que eu paguei 82 mil pela minha casa, o pessoal de Caxias ganhou a casa. Ganhou a casa. Aqui não se compra uma casa por menos de 250 mil. Para meu espanto, um terreno do lado da minha casa que vagou. Aí a Simone disse, quem sabe a gente compra esse terreno? Eu disse, não, tu é louco ficar cortando grama nesse terreno aí. Mas aí alguém comprou, o vizinho lá novo comprou, fui lá conversar com ele, só pelo terreno ele pagou 250 mil. Tem alguma coisa errada. Nós estamos conquistando coisas que estão competindo com Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque nós temos que trabalhar muito, e todos nós trabalhamos muito, e acabamos muito cansados. E aí quando você está cansado durante a semana, o que você deixa de ir? Hoje tem discipulado, vou ligar para fulano e dizer, puxa, trabalhei muito, não vou poder ir hoje, estou muito cansado, ele vai entender, ele também trabalha. Hoje grupo célula, grupo célula hoje, eu estou muito cansado, acho que eu não vou ligar lá para o facilitador, vou dizer, cara, eu sei que até tinha ficado de levar a edificação para a célula, mas hoje eu não vou poder ir, tu vê, eu estou cansado, tu entende, né? Faz o seguinte, quando tu estiver cansado, na segunda-feira de manhã, liga para o teu chefe e dá a mesma desculpa que você dá para o teu grupo célula ou para o teu discipulador para não ir trabalhar. E ainda diz para ele assim, tu entende, né? Que eu estou cansado. Trabalhei muito na minha igreja lá esse final de semana, tive grupo célula, discipulado, fui na celebração ontem, não queria ir, mas fui. E, então hoje, segunda-feira é difícil começar, eu estou cansado, não vou, tá? Aí teu chefe vai dizer o quê? Claro, não vem hoje, não vem amanhã, quarta-feira vem, mas só passa ali no departamento pessoal. Pode ficar tranquilo, querido, se o teu problema era tempo para descansar, agora você vai ter. Por quê? Porque você está de férias permanente. Vai receber o seguro-desemprego, vai sacar o fundo, tá tranquilo. Nossos bens podem competir com Jesus, com o senhorio de Cristo em nossas vidas. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, não há como servir a dois senhores. O dinheiro vai exigir sempre cada vez mais de você. O reino de Deus também vai exigir sempre cada vez mais de você. E aí ele diz que ninguém serve a dois senhores. Um dos dois vai ser negligenciado. Ou nós vamos negligenciar Deus em nossas vidas, ou nós vamos negligenciar o dinheiro. Em geral, nessa batalha, quem perde é sempre o dinheiro. Tem mais uma. Abra agora em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Então a primeira é que a forma como você lida com o dinheiro mostra a tua maturidade. A segunda é que os bens que nós adquirimos podem competir com o senhorio de Cristo em nossas vidas. Agora abre em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Vamos ler do 10. Não tem problema a gente ler do 10, né? Vamos ler do 10 ao 13. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então a terceira coisa que eu tenho a dizer para você é que você não precisa de mais dinheiro na tua vida, não. Não, como assim? Tu não tem a minha... Posso te dizer tranquilo, porque aqui estou falando com um cara que disse que aprendeu a viver contente em qualquer situação, seja passando fome, e estava, seja tendo muito. E ele foi um fariseu que comia muito bem e depois se tornou um cristão perseguido que volta e meia passava fome, tinha que fabricar as suas tendas para que pudesse se alimentar. E ele disse, aprendi o segredo, é viver contente. Nós reclamamos demais. Eu nunca falei com alguém, tivesse ela o dinheiro que tivesse, dizendo assim, eu já cheguei lá, tenho tudo que preciso. Eu conheço uma pessoa que ganhava, agora está sem emprego, mas ganhava 84 mil reais. Passou 6 anos ganhando esse saláriozinho. Pequeno, hein?
84 mil reais, eu tinha uma pena dele, Deus o livre. Eu sim tinha pena mesmo, não é zoeira. Porque, gente, se eu tivesse 84 mil reais por mês entrando na minha conta, eu ia dizer, Deus, para, eu tenho muito dinheiro para usar pro teu nome aí, que isso? Chega de me dar dinheiro desse jeito. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é que eu não sou rico. E ainda bem que eu não sou. Porque quanto mais dinheiro Ele me dá, mais responsabilidade eu tenho para gastar o dinheiro que Ele me dá. O que nós precisamos é aprender a viver contentes. Nós não nos contentamos. Por que nós não nos contentamos? Eu aposto, quando você casou, você deve ter falado para sua esposa, não, tendo um telhadinho, tendo um carrinho para a gente se mover para lá e para cá, e um emprego, tá bom, a gente não precisa de mais nada. Aí eu te pergunto, hoje você tem tudo isso, por que não está mais contente? A maioria de nós hoje aqui tem um emprego, tem um telhadinho que não pinga em cima, tem um carrinho para se locomover para lá e para cá. Por que tu estás descontente? O que tu queres mais? Tu está competindo com quem? Por que você precisa de um carro mais caro para pagar mais IPVA? É isso? Para pagar mais de manutenção na oficina? Por que você precisa de um apartamento maior se daqui a pouco os filhos estão indo embora e não tem mais o que fazer? E aí ficam lá com muitos que eu já vi, cristãos. Casa com 5 quartos, hoje está só o véia, brincando de se esconder. Brincando de se esconder. Né? Por quê? Porque vou fazer o quê numa casa desse tamanho? Vou brincar de se esconder, vamos se divertir, velho? Vamos. Desliga a novela da Globo, eu conto até 10 e vou te procurar. Ah, maravilha. Por que a gente precisa de uma casa agora? A moda lá em Caxias são casas com pé direito enorme, altíssimo, com vidro, para o cara ver o movimento da Sinimbu. Um monte de carro buzinando. Quando é carnaval ali, aquela zoeira, sujeira. Para quê? Por que você precisa de uma casa agora com parede de vidro para olhar para fora? Não entendi isso. Aí ele faz uma casa com parede de vidro para olhar para fora, aí ele pensa, minha casa está sendo muito visada. Ele bota um muro, aí a parede de vidro dele dá direto no muro, que ele botou para ninguém entrar na casa dele, para não ser assaltado. Aí ele compra um carro caro e diz, nossa, meu carro está sendo visado, vou comprar um blindado. E tem gente em Caxias blindando o carro. Compra um Fusca. Quem é? Cadê o motorista do Gol? Cadê? Tá lá em cima, ó. Cara, vê se ele tá preocupado em andar em Bento com o golzinho dele aí. Tá não. Agora vai com um carro importadão e tal, os caras já, esse tem dinheiro, vamos seguir ele até a casa dele. Já o golzinho vermelho passa, o cara diz, não, nem segue, deixa assim, deve estar perdido. Mas é isso. Por que a gente quer carro cada vez mais caro? Para pagar mais imposto. Por que a gente quer casas cada vez maiores? Para pagar mais imposto. O que está acontecendo com a gente? Qual é a nossa falta de contentamento? O que foi que você não conseguiu encontrar em Jesus que você está procurando fora dele? Você acha que você vai ser julgado pelo tamanho da tua casa, pelo carro que você dirige, pelas roupas que você veste? Gente, vamos acordar, não é isso. Não é isso. Se nós estamos andando nessa competição, está errado. Larga tudo, volta a ler a Bíblia e vamos ver o que realmente está funcionando. E o que realmente Deus quer que a gente faça. Nós estamos vivendo num mundo pagão, com a mente de pagãos, tentando viver o cristianismo. Isso só vai trazer frustração, gente, não tem jeito. Uma outra coisa que eu acho horrível, quer saber? Crianças cristãs que estudam em escola particular. Espero não ofender ninguém aqui, mas lá no Pio Décimo, 80% das crianças estudam em escola particular. Por quê? Porque você vai dizer para o teu filho que ele tem que ter uma vida simples, porque olha aqui, Jesus ensina a gente a viver uma vida simples, olha, a gente tem que ser humilde. Ah, legal. Aí ele chega no primeiro dia depois das férias na escola e o coleguinha diz, e aí, você viajou para onde? Ah, viajei para Arroio do Sal. E você? Eu fui para Disney. Ah, e o teu filho vai querer ir para Disney também? Ah, e o outro coleguinha foi para onde? Ah, isso aí passaram uma semana na Europa. Visitaram Paris, Londres, Amsterdã, Roma. Nossa, que legal, hein? E aí o teu filho vai dizendo, pai, por que a gente não vai para a Europa? Aí vai dizer, filho, assim, o pai ele está tentando honrar Deus com as finanças. E eu acho que tem outras coisas mais importantes, como, por exemplo, dar uma ajuda financeira para o Portas Abertas alimentar crianças que estão lá na África fugindo do Sudão. E aí, com 15 reais por dia, eu consigo adotar uma criança que está fugindo da perseguição no Sudão. E eu acho isso, se eu vou ofender alguém, me desculpem, muito mais importante do que para a Europa. Então o pai está adotando 10 crianças sudanesas lá, então é por isso que nós não vamos para a Europa. Mas pai, meus colegas vão para a Europa, e daí? O que você vai dizer para ele? Eu não mandei ele para a Europa, eu mandei ele para o Sudão. Após quando ele voltar para o Brasil, ele vai dizer, pai, que maravilha que está aqui, não quero mais lugar nenhum.
Mas é isso. Onde é que nós estamos investindo? O que nós estamos fazendo? É de perguntar, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Por quê? Porque, sinceramente, o mais importante é eu estar contente com o que Jesus me deu. Nós já temos o bastante. Se você chegou aqui no teu próprio carro, saindo da tua casa própria, você já é um beneficiado do Brasil inteiro. E eu fiz isso. Eu vim no meu próprio carro, saindo da minha própria casa, então eu já sou uma pessoa beneficiada. Porque a maioria dos brasileiros não tem casa própria. A maioria dos brasileiros não tem carro próprio. Bom, muitos dos carros próprios estão na mão dos bancos, né? A média é que de cada 10 carros que passeiam por Caxias, 6 estão na mão dos bancos. Não foram pagos ainda totalmente. Então, olha só que interessante. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos contentes? Nós temos nos contentado com o que Deus nos dá? Agora, olha o que Paulo falou, que contentamento não é automático. Ele disse, eu aprendi a ficar satisfeito. Então, se você não está satisfeito com o que você tem de dinheiro, talvez seja uma lição que Deus está te dando. Ele está te ensinando, assim como ensinou Paulo, a ficar satisfeito. Estar satisfeito não é uma coisa normal, é uma coisa que a gente aprende. Você está satisfeito? Parabéns. Você passou no teste? Você não está satisfeito? Bom, então tome cuidado. Ok, agora como é que a gente faz então com isso? Então eu vou te dar agora umas formas de crescer na direção de Deus. O primeiro delas é, reconheça que Deus é Senhor de todas as coisas e domina sobre tudo. Em Crônicas, Davi reconhece que Deus é Senhor de todas as coisas. E em Lucas também há um reconhecimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, gente, não é a tua formação que te faz ter o salário que você tem, sabia disso? Tem muita gente por aí com a mesma formação do que você, ou muito mais graduado, que está sem emprego, sabia? É a misericórdia de Deus que está contigo. Ele está te dizendo, ó, eu vou te colocar aqui, eu quero que você esteja aqui ganhando o que você está ganhando, porque eu quero que seja assim. E você diz, Deus, tá bom, o dinheiro é todo teu, não tem problema. Não tem problema. E nós temos vários exemplos de pessoas que viveram muito bem. Um deles foi o próprio John Stott, um dos maiores pregadores do século 20 e 21. Ele morava em um pequeno apartamento em Londres, gente. Um pequeno apartamentinho para ele, solteirinho, estava mais do que bom. Eu, para mim, hoje, se fosse solteiro, estaria ótimo morar num pequeno apartamentinho com uma gaveta de cama, fechava aqui, era o banheiro. Pronto, tá ótimo. Não preciso mais do que isso. Contentamento. Contentamento. Teve uma pessoa, que agora eu não lembro quem foi, que foi falar numa igreja nos Estados Unidos, e ele chegou lá num hotel 5 estrelas. A igreja pagou para ele o hotel 5 estrelas, ele foi na recepção, ele disse, olha, tem algum problema, eu acho que está errada a minha reserva. Por que essa igreja está gastando tanto para me deixar acomodado nesse hotel? Ele ligou para o líder da igreja, cara, agora não tem como mudar, vai ter que ficar aí no hotel 5 estrelas. Tá bom, eu aceito eu aceito esse desafio. Mas ele não queria. Para que gastar tanto? Para que eu durma uma noite? Hotel 5 estrelas? Pô, bota num 2 estrelas, tá bom, tá ótimo. Bota na casa de alguém, tá ótimo. A gente precisa de mais pessoas assim. O problema é que hoje nós temos líderes cristãos por aí que tiram tanto dinheiro dos seus fiéis que andam de jatinho. Hotel 5 estrelas não é onde eles dormem uma noite, é o normal da casa deles. Muitos empregados, carros de luxo. E aí a gente tem acostumado a ver cristãos assim. Esses cristãos, gente, não sei se eles são cristãos. Porque o cristão de verdade, ele anda em humildade. Nós acabamos de cantar aqui. Como é que eu vou pedir glória para um Deus que abriu mão disso? Como é que eu vou pedir coroa para um Deus que disse, não tem. Eu vou abrir mão de tudo isso por amor a você. Tem muita coisa errada. Se a gente está vendo cristão por aí, passando bem, sendo muito rico e não está compartilhando com aquele dinheiro, eu estou falando desses líderes, tem algum problema na vida deles. Eles não têm lido a Bíblia do jeito certo. Jatinho, cristão dono de jatinho, para ir pregar para lá e para cá, ficar cada vez mais famoso, com canal de televisão, com carro chique. Tem um aí conhecido por andar de Ferrari. Não, porque eu sou filho do dono do mundo, então eu ando de Ferrari. Pô, tem algum problema aí, você não leu a Bíblia. Porque o Filho do Homem veio e não tinha onde repousar a cabeça. O Filho do Homem veio e não tinha muita grana, não. O Filho do Homem veio e a única vez que ele montou um jumentinho foi na entrada triunfal em Jerusalém.
Fora disso, andava a pé mesmo. E o jumentinho nem era dele, foi emprestado. Ele só vai lá, pega aquele jumentinho, aí chegaram lá, o mestre precisa do jumentinho, leva o jumentinho e depois ele devolve. Então tem alguma coisa errada aí, se esses nossos líderes cristãos têm ensinado a gente a ter uma vida assim, muito miliardária, tem alguma coisa errada. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é, reconheça que tudo é de Deus. Depois, reconheça que Deus controla todas as coisas. Ele controla teu ordenado, Ele controla o que vai acontecer contigo, Ele controla quando o teu carro é batido e você diz, eu seguro, e agora o que vai acontecer? Ele está controlando, pode ficar tranquilo, Ele vai te dar recursos para isso, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado pessoas generosas, onde a gente estabelece, vamos gastar até aqui, e de repente vem alguém e diz, olha, tu pode gastar mais esse pouquinho aqui. Eu digo, nossa Deus, que bom, que maravilha. Simone e eu fizemos um custo considerável esse ano para fazer um tratamento de fertilidade, que não deu certo. Gastamos um dinheiro, mas entendemos que Deus estava nos possibilitando isso e cremos que estava. Mas as finanças ficaram no limite do limite. E no final do ano ainda recebemos algumas oportunidades de dizer, olha, pega esse dinheiro aqui, compramos algumas coisas e ficamos muito felizes com isso. Deus é Deus. Deus sabe o que Ele está te proporcionando ou não. Só reconheça e fique feliz. Fique feliz por você ter isso. E fique feliz se você não tem, porque Ele não está te dando por algum motivo. E por último, reconhece que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Aí está a ideia de viver contente. Último versículo, abra Mateus capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Quais todas essas coisas? Ele está falando um pouquinho acima. Não se preocupe com o que comer e o que vestir. Então Deus vai te prover do necessário. O que comer e o que vestir você vai sempre ter. Por quê? Porque alguém vai dar. Porque Ele vai te dar a oportunidade de comprar. Então isso é o sinal de contentamento. O problema é que nós não temos buscado, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem procurado, em primeiro lugar, sermos ricos e termos uma vida que seja boa o suficiente para nós termos tudo necessário. Quantas vezes eu escuto, não, quando eu estiver lá, aí eu vou começar a servir a Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário, ou a tua está escrito diferente da minha. A minha diz, busque em primeiro lugar. Então não é quando você estiver lá. É agora? Não, quando eu estiver lá, daí sim eu vou começar a servir, vou começar a doar dinheiro para missões, vou começar a me envolver mais nisso, vou começar a me envolver mais naquilo. Mas tá errado, gente. Você quer amontoar o dinheiro para depois fazer ele gastar. Mas aqui diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a clamar pelo pão nosso de cada dia. É o alimento diário, é o de hoje. Ele não ensinou, vamos agora pedir para que os nossos celeiros estejam sempre cheios e fartos de todo tipo de alimento para nós vivermos seguros. É o pão nosso de cada dia. Por que queremos nós então estar garantindo a comida de amanhã? E ele diz que quem faz isso são os pagãos. É só ler os versículos anteriores ao 6,33. São os pagãos que buscam essas coisas. Vocês, pois, devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E aí o básico, o necessário, e quem sabe até muito mais, Deus vai te acrescentar. E volta e meia eu tenho essa oportunidade de experimentar o ainda mais. Alguém vai lá e generosamente diz, Edgar, eu quero que você invista esse dinheiro aqui em alguma coisa para ti. Que legal, que bom, vou fazer isso então. Deus, sou grato por isso. Então obrigado. É isso que nós precisamos fazer, pessoal. É isso que nós precisamos fazer. O problema é que a gente quer, primeiro, garantir todas as coisas. A forma como você lida com dinheiro na tua vida mostra teu crescimento espiritual ou não. Quando você vai lá e consagra a Deus uma parte do teu ordenado, eu não vou querer saber quanto é, mas quando você vai lá e coloca uma parte do teu ordenado naquele gasofilácio, você está mostrando o crescimento espiritual. Não importa se são 20 reais ou se são 1.000 reais, não sei, é com você. Quando você passa por algum necessitado na rua e investe nele, eu não estou dizendo para dar dinheiro, eu sei, eu conheço a malandragem, mas você vai dar um alimento para quem precisa, porque você conhece uma família que está passando por necessidade, e você vai lá e dá uma cesta básica. Isso mostra espiritualidade.
Quando você vai lá e vai dar carona para alguém que você sabe que não pode chegar em casa hoje, não tem nem talvez o dinheiro da passagem, e você pode dar esse dinheiro da passagem, ou você pode dar carona para essa pessoa, você mostra maturidade espiritual. Quando você pede para alguém que está passando por uma necessidade, posso te ajudar com alguma coisa, você está mostrando maturidade espiritual. Então, gente, pegue a sua nota de R$1 e olha lá, Deus seja louvado, e começa a louvar a Deus com o teu dinheiro. Começa a louvar a Deus, porque nós temos usado o dinheiro para louvar a nós mesmos. Nós temos tentado conseguir as nossas coisas. Não basta agora eu ter um carro, um apartamento, uma casa fora, mais um carro, eu tenho que ter uma moto custom para eu passear e viajar para lá e para cá, e aí eu tenho que fazer uma viagem para não sei aonde, e aí eu tenho que fazer um negócio, e aí para isso vai sempre te faltar dinheiro. E eu vou te dizer que dificilmente, em algumas dessas coisas, Deus vai estar sendo glorificado. Porque nós às vezes usamos o nosso dinheiro para glorificar a nós mesmos, para nos dar prazer, e nós não consagramos eles para a mão de Deus. Ah, então tu está dizendo que eu não posso mais usar o meu dinheiro para comprar uma moto, para comprar uma casa, para gastar num restaurante caro. Não, eu não disse isso, pode fazer isso. Mas saiba, inclusive isso, quando você for pagar a conta do restaurante caro, da tua moto cara, da casa de praia que você tem cara, do hotel caro que você foi para a Europa, não é pecado ir para a Europa. Mas quando você chegar no check-in, no check-out, você diga assim, Deus, eu te louvo pela oportunidade que eu tive de estar aqui, de conhecer coisas diferentes, de me deslumbrar com isso que eu vi, sabendo que tudo isso partiu da tua mão para mim. Então até mesmo isso, você pode louvar a Deus. Até mesmo fazendo essas coisas. Eu fui para, agora, guardamos dinheiro por 5 anos, para fazer esse tratamento. Temos ainda mais uma outra parte do tratamento para fazer, já que não deu certo essa. E aí o pessoal da clínica disse, vamos dar uma passeada. Aí eu peguei o carro e disse, bom, quanto é que dá daqui até Foz do Iguaçu? Bom, dá tanto. Tem uma tia minha que mora lá. Ô tia, faz tempo que eu não te vejo, uns 30 anos fazia só. Vamos aí visitar a Foz, tudo tranquilo? Pode vir. E fomos lá, né? Para meu espanto, eu abasteci o carro só 2 vezes para ir, 2 vezes para voltar. Isso, tá bom. E só meio tanque cada vez, isso, tá. Foi até divertido. E gastamos menos do que pensávamos. E quando eu cheguei lá, pude agradecer a Deus, olha só, eu tô aqui. O calor, nossa, eu detesto o calor. Lá estava 1.002 graus. Dentro da casa. Fora estava uns 1.005. Tu saía, derretia alumínio, já fundia na hora. O carro derreteu, eu tive que comprar outro na volta. Não, tô brincando. Mas estava quente aquilo. Mas ainda assim foi uma oportunidade ímpar que Deus nos deu. De visitarmos alguém que fazia muitos anos que nós não visitávamos. E de ver umas maravilhas de Deus. E você dizer assim, Deus, nossa, que maravilha. Obrigado porque eu tive a oportunidade de vir aqui e estar aqui. Então não é pecado fazer esse tipo de coisa. Mas louva a Deus com o teu dinheiro. Então, aprenda a viver contente. Use teu dinheiro de forma consciente. E aprenda a louvar a Ele com o que Ele te dá. Teu salário não é garantido pela tua formação. Porque eu conheço. Já ouvi a história do Ike Batista, já ouviu? O cara chegou a ter 7 bilhões. Bilhões, tá? Não é 7 mil aquilo que eu tenho na poupança, sabe? Eu não tenho nem 7 mil na poupança. Mas 7 bilhões. E o cara faliu. Hoje ele está preso. Pior ainda. Então fica tranquilo. Se ele caiu, qualquer pessoa pode cair. Então não ache que você está garantindo alguma coisa. É porque Deus está contigo. Então passe a honrar a Deus com as tuas ofertas, mas não só com as ofertas, porque a gente acha que aquilo ali é suficiente. Honra a Deus com 100% dos teus ganhos. E deixa Ele fazer o trabalho dele. E se contente com aquilo que Ele te dá. Então vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo porque Tu nos dá tudo que nós precisamos. E nós não precisamos mais do que aquilo que Tu nos dá. Eu sei que às vezes nosso coração pecaminoso está aí achando que é pouco, nosso coração pecaminoso está aí dizendo, puxa, eu podia ganhar um pouquinho mais e tal. Sim, mas ainda assim, Senhor, eu quero aqui reconhecer que nós não precisamos nada, além da Tua presença em nossas vidas. Não precisamos nada além da comida que Tu vai colocar amanhã. Não precisamos de nada, mas ainda assim Tu nos dá muito mais do que pedimos, muito mais do que precisamos, e por isso Tu é Deus. Então Deus abençoa agora nossas vidas. Faz-nos termos um coração contente e faz-nos ter uma carteira que Te honra e Te glorifica. Não porque nós doamos tudo, mas porque em tudo que usamos,
louvamos e glorificamos Tua presença em nossas vidas. Deus, queremos mostrar que somos comprometidos contigo. Queremos mostrar que fazemos parte do Teu reino. Então queremos dizer, Pai, usa nosso dinheiro para fazer isso. Que mostramos nosso comprometimento, nosso crescimento espiritual e o nosso contentamento com tudo o que nós ganhamos. Para que Tu sejas glorificado em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul e estejamos nós aonde estivermos. É para isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.